Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, se vai ver. Tava lendo um pouco a Bíblia aqui. Aí eu fui ler a vida de Jó, né? Satanás foi pedir autorização porque ele ronda a terra toda, né? E atormenta a todos. Que o plano de Satanás é conseguir desviar o máximo da salvação. Tanto que em Apocalipse, na vinda de Jesus, só 144 mil serão salvos, serão eleitos, né? Os escolhidos, 144 mil. Se o Apocalipse fosse hoje, a volta de Jesus fosse hoje, vamos fazer uma matemática simples aí. Devido aos estudos, não sei nem o nome da instituição que fez esse estudo, mas são em torno de 7 bilhões de seres humanos na Terra, certo? Somando todos nós, somos em 7 bilhões. 7 bilhões, bilhões. Tá entendendo? 7 bilhões. Só que antes da vinda de Jesus, terá o selo da morte, né? Que matará um terço desses 7 bilhões. Então, um terço de 7 bilhões dividido em 3, são praticamente 2 bilhões, 333 milhões e tarará, certo? Isso aqui é por alto, só uma matemática simples. Então, um terço será morto, exterminado, assim que abrir o selo, um terço da humanidade. Então, 2 bilhões de pessoas, 333 milhões, serão mortos, pois o anjo da morte passará em toda a terra e matará um terço de todos os seres humanos. Então, quando a vinda de Jesus vier, somando os dias de hoje, a população de hoje, somos em 7 bilhões, o anjo virá e exterminará um terço. De 7 milhões sobrará 4 bilhões e 600 milhões de pessoas, certo? 666 bilhões de pessoas, mais ou menos. E desses 4 bilhões e meio, praticamente, um pouquinho mais, serão salvos 144 mil. Aí eu te pergunto, quantas igrejas no Brasil e no mundo existem pregando esse evangelho? Primeiro, que Deus não é religião, Jesus não é religião, Jesus ele não é evangélico, ele não é cristão, ele não é islamista, ele não é nada disso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso que é Jesus. Jesus não é evangélico, Jesus não é evangélico, Jesus não é cristão, não é católico, não é nada disso. Então, como vem de tempos antigos, depois da morte de Jesus, o que eles fizeram? Os discípulos foram fazer a ordem de Jesus, que era pregar o evangelho a todo... O evangelho de Jesus, tá entendendo? Não é o evangelho de igreja católica, de igreja presbiteriana, universal, mundial. Isso aí é placa de empresa que se denomina igreja, porque a igreja ela não tem CNPJ, certo? Então, o que acontece? Serão 144 mil. E essas igrejas, tem várias. Se tu botar na ponta do lápis, todas as igrejas, pode botar aí no mínimo aí 1,5 bilhão. 1,5 bilhão aí. Pode botar aí, somar aí no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Tanto a católica como a evangélica, como o islamismo, como o judaísmo e assim por diante, certo? Então, você já parou para pensar, para estudar? Senhor, esse é o verdadeiro evangelho? Porque eu vejo aqui na tua passagem que o Senhor salvava, libertava demônios, tirava os demônios do corpo das pessoas. As pessoas não se jogavam no chão quando retirava os demônios, elas ficavam sãs. E será que isso é certo? Eu fico me perguntando isso.
Diariamente. Tanto que quando eles começam a orar, eu não oro. Eu só fecho meus olhos e fico calado. Quando eu tenho que orar, eu oro aqui no meu quarto. Como está escrito na Bíblia, como Jesus mandou, ordenou. Porque quem ora em pé na igreja, nas ruas, que sai na rua para louvar, tudo bem. Você está louvando a Deus. É um direito seu. Quem conhece teu coração é Deus, não sou eu. Quem conhece o meu coração é Deus, não é você. Tá entendendo? Então, aonde que está na Bíblia as igrejas? Jesus fala lá em Mateus 5 e 6 como se deve orar, e 5 a lei. E em Mateus 6, 5 ele fala que não se deve orar igual os fariseus, os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas. O que é uma sinagoga? Antigamente sinagoga era o quê? Antigamente no tempo de Jesus existia igreja. Tinha um templo lá que eles fazem comércio, pedem dinheiro. E a verdadeira igreja está onde? Quando nós se reunimos se ajuntamos os irmãos em nome de Jesus, e ali nós não repartimos dinheiro. Ali cada um traz um pouco de mantimento, e ali fazemos no final e compartilhamos o nosso alimento com nossos irmãos. O verdadeiro evangelho está lá em Mateus. Ali é o verdadeiro evangelho. Aquele ali que é o verdadeiro evangelho que você faz. Que você fala. Você fala não, né? O verdadeiro evangelho não é falado. O verdadeiro evangelho é feito por ações. E essas ações não é para ser filmada. Essas orações você faz por vontade própria, pelo teu coração. E não se filma e nem se vangloria com os homens. Porque se tu filma e posta para outras pessoas verem, então você está se vangloriando, você está fazendo para os homens, você não está fazendo para Deus. Quando você faz para Deus, você faz em secreto com o seu coração. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é pedir dinheiro em igreja, não. Ficar lá, abrir uma igreja, colocar um CNPJ, pedir isso, pedir aquilo. O verdadeiro evangelho é você ajudar o próximo, independente das suas condições financeiras. Dividir os teus bens com o próximo. Você tem coragem? Eu estou criando coragem para fazer isso. Não sou santo não, eu estou falando isso aí, mas é o que eu estou tendo entendimento. Inclusive minha Kombi quebrou, tá aí parada aí. Tô já praticamente 5 dias sem trabalhar, tô correndo atrás de outro trabalho para poder sustentar a família. Mas é isso que eu tô. O entendimento. Posso até estar falando alguma besteira ou outra por falta de entendimento melhor, mas eu sei que muita coisa aí que acontece nas igrejas. Pra tu ter ideia, como que tu vai ter entendimento de numa igreja que eles venham se dominar em falar em línguas, sendo que nem eles tiveram o próprio entendimento do que é falar em línguas. Falar em línguas não é halachubria, shurikanta, não é nada disso aí não, meu irmão. Falar em línguas é tu sair do Brasil e, por exemplo, para a África, para os Estados Unidos, e chegar lá, for pregar o nome de pregar as boas novas de Jesus na língua deles, sem saber falar, sem ter estudado nada. Eu vi um vídeo no Kawaii de um chinês, ele só tinha a 4ª série. Ele foi dormir, teve um sonho, e quando ele acordou falando 7 línguas, falando alemão, japonês, indiano, russo e inglês. Isso sim é um dom de línguas. Tá entendendo como que é um dom de línguas? Ele só tinha a 4ª série, não tinha estudo, mal falava a língua dele.
E através de um sonho ele acordou falando 7 línguas diferentes, fluentemente. Então o que Deus deve ter feito ali? Até então eu só vi essa história, mas indo a fundo pesquisar, provavelmente ele deve perambular para esses países e lá pregar o Evangelho de Deus na língua deles. Esse é o verdadeiro dom de falar em línguas, né? Essa palhaçada que fazem na igreja. Tá entendendo? Muitos me criticam, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos, ninguém, nem Jesus, que era perfeito, foi idolatrado por todos. Por ser perfeito e ajudar os próximos, os mais necessitados, foi morto na cruz. Porque isso aqui é só uma passagem, a terra aqui é uma passagem. A gente vem passar na terra a passagem para escolhermos o lado que queremos, se é viver a vida eterna ao lado de Jesus ou no inferno com Satanás. E o trabalho de Satanás aqui na terra é fazer a todo custo se desviar. Tu acha o quê? Que não foi ele que implantou essas igrejas? Não foi ele que implantou essas religiões? Foi tudo ele. Não se esqueça, ele perambula e ele aparece para quem ele quer, como umas simples pessoas que você nem imagina. Assim como ele apareceu para Jesus, ele aparece para o ser humano também. Deus não enviou os seus anjos para lá na terra lá de Sodoma e Gomorra, que foi lá falar com Jó, e Jó recebeu, Ló recebeu lá para poder tirar, entendeu? Só que o que aconteceu no Velho Testamento ficou no Velho Testamento. O que vocês têm que entender que o Velho Testamento foi o que aconteceu no Velho Testamento, foi aquela passagem, depois da vinda de Jesus, ninguém mais prospera com riqueza na terra. Quem quer prosperar e ter uma vida eterna ao lado de Jesus, vai ter que sofrer e passar os piores dias na terra sem perder sua fé e sem abandonar Jesus. Por mais difícil que seja, eu posso perder tudo, irmão. Posso perder tudo. Só não posso perder minha fé. Só não posso perder meu caminho para Jesus. Isso eu não posso perder. Nem. Praticamente eu perdi meu trabalho. Estou correndo atrás porque essa Kombi, desde que eu peguei ela, só me deu prejuízo, cara. Prejuízo assim, por quê? Eu peguei uma Kombi usada. No primeiro mês foi bomba de combustível, caixa de câmbio. Em um ano foi 5 caixas de câmbio que eu troquei. A porta, já troquei esses carrinhos da porta já umas 5 vezes por aí, que já estourou. Principalmente do meio acho que já foi umas 3 vezes. O carrinho de baixo acho que foi 2. A esquina dela é toda amassada de abrir para pegar o pacote e quebrar, cair, ter que resolver no meio do caminho. Ter que resolver ali mesmo. Bolachão, já quebrou o bolachão no Guarujá, em Itanhaém. Quebrou aqui no Quarentenário também. Troquei já 2 vezes os 4 bolachão. Cada bolachão aí R$180, R$150 completo. Freio ainda não mexi. Rolamento das rodas, 2 rodas dianteiras eu troquei. As lonas de freio traseira estavam boas, eu só fiz regulamento. Troquei mangueira do arrefecimento, né? As mangueiras de borracha, troquei essas mangueiras. Troquei, quando eu peguei no início ele não acionava a ventoinha, troquei o sensor, continuava mesmo. Aí eu peguei um tempo aí, um domingo, não fui trabalhar porque eu estava agregado na época no Mercado Livre. Fiz os testes tudinho com o multímetro, fiquei mais ou menos umas 5 horas mexendo na fiação, olhando, fazendo teste. Aí constatei que o defeito estava no módulo, que o sinal do sensor da temperatura ele manda para o módulo, e do módulo não manda para a ventoinha. Ele mandava quando eu desligava o carro, eu girava a chave, que ele já estava na temperatura ideal para acionar a ventoinha. Aí eu girava, ela acionava a ventoinha, ligava, 5 segundos ela desligava a ventoinha e não ligava mais. Podia deixar ali, acelerar o que for,
não acelerava mais. Então foi dando tanto defeito um atrás do outro, que eu pensei em abandonar nada. Nessa brincadeira eu me endividei em bancos, devo 14 mil no Bradesco, no Bank, Meio Fácil. Mano, estourei. Botar na ponta do lápis aí uns 20 mil sem juros. Botar com juros aí eu devo até a cueca. Cueca não, né? A roupa do corpo, porque eu não uso cueca. Então, aí a última foi a caixa de direção, quando eu joguei a toalha. Aí meu patrão foi, comprou, me deu de presente. Não queria que ele desse presente, que simplesmente comprasse e descontasse de mim, né? Aí me deu de presente tudo, chorei, agradecimento. Tem até o vídeo aí no YouTube aí disso. Deu chorando em agradecimento a ele. Só que aí depois, mais ou menos 20 dias depois, deu problema de novo. Ela começou a engasgar. 15 dias depois começou a engasgar tudo. Aí fui ver ignição e som da lâmpada, troquei os dois, bobina, cabo, vela, som da lâmpada. Fui trabalhar, cheguei em Santos, voltou tudo de novo. Levei no mecânico de novo para ele passar o Raven, só que ele estava cheio de trabalho. Ele pediu para que eu fosse na segunda-feira e deixasse a Kombi lá para ele ver lá, achar o defeito. Só que teria que ficar o dia todo. E eu falei, não dá, porque eu dependo da Kombi para trabalhar. Preciso trabalhar e não dá para ficar um dia sem trabalhar. Se tu puder fazer isso no domingo, ele não, domingo eu não trabalho. Eu falei, então não. Aí eu voltei pra casa, fiz uns testes, troquei sensor MAP, sensor de rotação, sensor de fase, dei um reset no módulo e resolveu o meu problema. Acabou o problema de falhar. Ela voltou o que era antes, a força, tudo. Nisso eu troquei correia dentada e rolamento esticador também, porque já tinha mordido um pedaço da correia dentada. Desde quando eu peguei ela já rodei 40 mil e nunca tinha mexido. Aí troquei, eu falei, vou trocar antes que isso aqui me dê um problema futuro maior. E depois de ter gastado os 1.100 de crédito, que é o último crédito que eu tinha, que eu deixei de reserva, isso foi numa quinta-feira. Segunda-feira agora, hoje é dia 1º, tá? Aí segunda-feira, dia 29, fui trabalhar. Cheguei lá, carreguei. Nisso ela demorou 3. Normalmente eu giro a chave e ela pega de primeira. Nessa vez eu bati 3 vezes a chave, não quis ligar. Na terceira ela ligou com muito esforço. Ligou, só que deu como um barulho de que tivesse dado algum curto. E nisso que eu fui acelerar, ela não queria acelerar. Ela ligava, até o som mudou dela, ficou um pouco acelerada. Pisava no acelerador, ela meio que pum. Aí eu fiz uns testes. Ela volta a acelerar e bum, e corta de novo. Aí eu falei, pô, pode ser sensor de fase. Fui, fiz os testes de sensor de fase, tá mandando toda a alimentação. Aí eu larguei a carga, voltei pra casa e fui no mecânico. No mecânico lá ele passou o Raven e constatou o corpo de borboleta, TBI. Aí eu fui atrás de outro TBI, corpo de borboleta, levei lá, problema não sanciona. Aí ele falou, pô, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí eu fiz os testes, aí ele falou, ó, pode ser fio rompido ou módulo. Aí eu peguei, voltei pra casa, peguei a bateria, desliguei a bateria, tirei o corpo de borboleta e fiz os testes no corpo de borboleta. O motor tá funcionando perfeitamente. Aí eu fiz os testes no pedal, da saída do pedal, tá funcionando perfeitamente. Então o que está acontecendo? Aí eu falei, bom, antes de eu acusar o módulo, vou ver a fiação. Desmontei tudo, vi a fiação e a fiação não consta rompimento. E fiz o teste com o multímetro, de ponta a ponta ele está dando sinal. A fiação não tem nenhuma fiação rompida, fiz isso nos 6. Então é o módulo. Só que o dinheiro que eu receber é para pagar as contas, ele não vai sobrar nem para combustível. Então eu joguei a toalha, só que por meu patrão ter ajudado, eu achei o quê? Que ele iria falar assim, vê quanto que é, eu pago e tu vai me pagando, descontando por quinzena. Que eu até iria dar essa opinião pra ele, né, se caso ele quisesse me ajudar. Mas ele falou que a solução era ele dar a Fiorino dele, pra eu ir levar, chegasse o mesmo horário, 5 horas da manhã, fosse levar a carga de Bertioga e voltasse, meu amigo, de Santos para Bertioga aí no mínimo aí é 1h30. Para eu ir voltar, saindo 6 horas, 7h30, 8, 9 horas, até eu carregar as duas cargas e sair
pra rua, sendo que eu com a minha Kombi, eu saindo com essas duas cargas, eu faço, começo às 7 horas da manhã, muitas vezes termino 4h30, 5 horas da tarde, às vezes 6 horas da tarde. Agora imagina eu começando 10, 11 horas da manhã com essa rota, que tem dia que é 140 parada. 140 parada é muita coisa. E nem todos os clientes tu chega, ele te atende de primeira. Muitos nem em casa estão. Aí tu liga, não atende o telefone. Nessa brincadeira já cheguei a ficar 1 hora num cliente para fazer uma entrega, porque ele não me atendia o telefone. Ninguém atendia. Fui chamar o vizinho falou que não recebe desse. Eu recebo de qualquer outro vizinho. Desse vizinho eu não recebo. Imagina a situação desse vizinho com os vizinhos, né? Ele é bem querido pelos vizinhos. Então, meu amigo, cada um aqui atrasar, quanto mais um te atrasar, pior vai ser para tu terminar. Nisso tudo, sem comer, tá? Sem parar, às vezes nem beber água, porque eu jejuava direto. Falei assim, hoje eu vou jejuar, só vou comer quando chegar em casa. Já chegou de eu fazer isso aí, sair 6 horas da manhã de casa, quando eu trabalhava no Mercado Livre, e retornar 1h30 da manhã sem comer e beber água. Com 170 paradas em Santos. Em Santos. Quem faz entrega em Santos sabe. Que a parte do Gonzaga, ali do Canal 2, entre a Conselheiro Nébias, da praia até lá a Francisco Glicério, é horrível de estacionar. Imagina tu abrir um mapa assim, ó, do Canal 2 até a Conselheiro Nébias, da praia até a Francisco Glicério. E não dá pra tu fazer com o carro, porque, mano, tu fizer com o carro, vai ser uma multa atrás da outra. E o meu era carro de passeio, então o que eu fazia? Andava com o carrinho, colocava tudo e fazia a pé. Meu amigo, deu 8 horas da noite, eles mandaram um apoio que chegou 9h30 da noite, pegou 30 pacotes, eu fiquei com 35 e ainda voltamos com 20 e poucos pacotes pra base. Tá entendendo? Então, aí eu falei, pô, essa solução aí só vai me sobrecarregar. E sobrecarregado eu já faz tempo. Porque não foi só de trabalho não, é a Kombi dando defeito. Mas infelizmente se ele quisesse que eu ficasse, ele teria feito como eu falei aqui, né? Aí hoje já colocou lá que tá precisando pra São Vicente lá, isso aqui não. Meu amigo, eu acredito em Deus. Eu não acredito no ser humano. É Deus. Se tem alguém que vai fazer alguma coisa pra mim, é Deus. Não é o ser humano. O ser humano pode ser usado por Deus, sim. Mas somente Ele. E outra, não tô aqui pra prosperar e nem pra ficar rico. Eu tô aqui apenas pra servir e obedecer às leis e o mandamento de Deus. Só isso.